Vem, Henrique. Vem, Henrique. Você tem o quê? Data de validade? Solicito ao primeiro secretário a fazer a chamada regimental. Vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Com muito prazer, presente. Vereador Felipe do Nascimento Lopes, vereador Geomírios da Costa Gomes Filho, vereador Jefferson Silva Gonçalves, vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, vereador Leandro Pereira dos Santos. Presente. Vereador Lohan Gomes da Silveira, presente. Vereador Messias Carvalho da Silva. Presente. Vereador Uriel da Costa Pereira. Presente. Feita a chamada número regimental, presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem concedida, vereador. Registrar a presença do vereador Felipe Lopes. Presença registrada do vereador do PDT. Líder. Havendo o número regimental, declaro aberta a presente sessão em nome de Deus. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da pauta e comunico aos senhores vereadores que se encontra sobre a mesa o livro de registro para uso da tribuna em tema livre que se encerrará após a leitura da pauta. Câmara Municipal de Armação dos Búzios, pauta para a sessão ordinária do dia 15/8/2013, às 10 horas. Expediente. Projeto de emenda modificativa de número 01/13, promovente vereador Lohan Gomes da Silveira. Emenda dispõe sobre modificar o projeto de lei de número 38/2013 e da outras providências. Indicação de número 142/2013, promovente vereador Uriel da Costa Pereira, que dispõe sobre solicitar ao senhor prefeito que tem em todas as secretarias uma linha 0800 de atendimento ao cliente cidadão. Ordem do dia. Eleição dos membros da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Armação dos Búzios. Discussão e votação em segundo turno dos projetos de emenda à Lei Orgânica de números 03, promoventes, vereador Geomírios da Costa Gomes Filho e outros, que dispõem sobre acrescentar o inciso 27 ao artigo 79 da Lei Orgânica do município. 04/13, promovente, vereadores Lohan Gomes da Silveira e outros, que dispõem sobre acrescentar A e B No parágrafo 3º do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Parecer da Comissão de Redação Final, projeto de lei número 05/13, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe sobre os símbolos oficiais do município de Armação dos Búzios, regulamentando o artigo 19 da Lei Orgânica quanto à sua forma, uso e a apresentação e da outras providências. Feita a leitura da pauta, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário fazer a leitura dos memorandos. Gabinete da vereadora Joyce Costa, memorando número 56 de 2013, referente à exceção. Armação dos Búzios, 15 de agosto de 2013, senhor presidente. Vem por meio deste informar a vossa excelência e aos nobres pares que não estarei presente na sessão ordinária do dia 15 de agosto, por ter um compromisso agendado para tratar de assuntos importantes para o município de Armação dos Búzios. Vale-me do ensejo para renovar a vossa excelência e os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Joyce Costa, vereadora. Memorando o gabinete vereador Geomírios da Costa Gomes Filho, assunto justificativa de ausência de sessão. Excelentíssimo senhor presidente, sirvo-me do presente para informar que, em virtude de problemas de saúde, o vereador Geomírios da Costa Gomes Filho não estará presente na sessão ordinária do dia 15 de agosto do ano em curso. Sem mais para o momento, Sabrina Gomes, assistente. Gabinete do vereador Jefferson da Silva Gonçalves, memorando número 20 de 2013, referente justificativa de ausência em sessão ordinária. Venho por meio deste informar que o vereador Jefferson Silva Gonçalves não estará presente em sessão ordinária do dia 15 de agosto do ano em curso por motivos de saúde. Sem mais para o momento e certo de poder contar com vossa colaboração nesse sentido, agradecemos. Maiara Cristina, assistente. Feita a leitura dos memorandos, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de emenda modificativa de número 1 de 2013, promovente o vereador Lohan Gomes da Silveira. Projeto de emenda modificativa ao projeto de número
Projeto de emenda modificativa ao projeto de lei de número 38 de 2013, que dispõe sobre a avaliação de desempenho dos servidores nomeados para o exercício do cargo de provimento efetivo em estágio probatório nos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes executivo e legislativo e da outras providências. A Câmara Municipal de Armação dos Búzios resolve. Artigo 1º. Esta lei estabelece as normas de avaliação e desempenho dos servidores municipais nomeados para o exercício do cargo de provimento efetivo em estágio probatório nos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional dos poderes executivo e legislativo do município de Armação dos Búzios, de acordo com o disposto no artigo 41 da Constituição Federal, com a redação dada pela emenda constitucional número 19 de 98, concomitante com o artigo 21 da Lei Complementar 15 de 2007, o regime jurídico e estatuto dos servidores públicos do município de Armação dos Búzios. O parágrafo único do artigo 2º, com a seguinte redação. O período de estágio probatório será acompanhado por uma comissão especial de avaliação de desempenho constituída para esse fim, em conjunto com o órgão setorial de recursos humanos e as chefias imediata que deverão, a linha A, propiciar condições para adaptação do servidor ao ambiente de trabalho, a linha B, orientar o servidor no desempenho de suas atribuições, a linha C, verificar o grau de adaptação ao cargo e a necessidade de submeter o servidor ao programa de treinamento. O parágrafo 1º do artigo 3º passa a trazer a seguinte redação. A comissão será integrada por um servidor do setor de recursos humanos e 2 servidores pertencentes ao órgão ou entidade de lotação dos avaliados, sendo que estes deverão ser servidores públicos efetivos. O parágrafo 3º passa a trazer a seguinte redação. Nenhum membro da comissão de estágio probatório ou avaliador poderá ser cônjuge ou ter parentesco consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau com o avaliado e com o servidor provido de cargo em comissão do Poder Executivo e do Legislativo. O artigo 8º passa a trazer a seguinte redação. O servidor que não obtiver nota igual ou superior a 55% dos pontos atribuídos em cada avaliação fica sujeito ao acompanhamento pela chefia imediata, auxiliada pelo setor de RH, visando sua adequação funcional. O artigo 11 passa a trazer a seguinte redação. Será reprovado o servidor que, ao final do estágio probatório, obtiver média inferior a 55% do total das avaliações. Muda-se ainda o parágrafo 2º do artigo 11º. O servidor que não concordar com o resultado final de sua avaliação deverá apresentar recurso administrativo, fundamentando os motivos de sua discordância, solicitando que o recurso seja anexado à sua ficha de avaliação, encaminhando-a à comissão de estágio para que analisará os fundamentos da defesa e que emitirá nova decisão. Desta nova decisão, somente caberá recurso ao chefe do Poder Executivo, que terá o prazo de 10 dias para o exercício do direito de defesa do interessado e decidirá pelo voto da maioria absoluta dos membros. Justificativa. As emendas apresentadas visam atender o interesse dos servidores públicos, embora possa afirmar que esse projeto gera conflitos, porque para a melhor avaliação dos servidores deveria estar em vigor o plano de cargos e carreira dos servidores de Armação dos Búzios, onde deveria conter as atribuições do mesmo. Feita a leitura do projeto de emenda modificativa 01/3, senhor presidente. Encaminhamento do projeto de emenda modificativa. Para encaminhar o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, a FAB aqui representada pelo nosso amigo Osmani Simas, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que esse projeto ele está prejudicado. Né? Se nós, doutora Luciana, se pegarmos a essência do projeto, o nascimento do projeto, você não tem como avaliar o servidor se não está definido através do plano de carreira as funções e atribuições. Né? Muito bem, dito isso,
O projeto está tramitando, eu tenho certeza que a CCJ, através do vereador Felipe Lopes, estará com certeza observando esse dispositivo, mas ainda assim nós apresentamos algumas emendas ao projeto visando dar, ainda não havendo essa decisão da CCJ, mas havendo a necessidade de se dar uma consertada, se assim pode se dizer, nesse projeto. Primeiro, a gente tem que embasar e entender que esse estágio tem que ser analisado, né, seguindo em frente. É até complicado a gente falar, porque no nascimento está complicado, a gente perde um pouco o discurso. Mas, enfim, eu entendo que essa comissão tem que se dar por servidores efetivos e não apenas por 2 ou 1. Então, acho que fica muito em aberto essa questão e a gente entende que os 3 que irão compor essa comissão, suposta comissão, tem que ser funcionários efetivos. O segundo é o índice de avaliação. Acho que 50% ficou na coluna do meio, 70%, achei jurisprudência pelo Brasil afora em relação a esse percentual. 55% eu acredito que seja uma média bastante razoável. A questão do prazo, né, o parágrafo 2º do artigo 11 falava do recurso, mas não dizia em quanto tempo esse recurso teria a sua definição, ou seja, poderia demorar um dia, um mês ou um ano. Eu acho que a gente amarra dessa forma essa proposta. Então, uma emenda que eu entendo ser uma reivindicação dos servidores, que me foi apresentada, e a gente encaminha para análise de vossas excelências, mas endossando aí essa necessidade da avaliação da CCJ, até porque a lei ela infringe tanto a emenda constitucional número 19 de 98, como o próprio Estatuto do Servidor. É bastante conflitante. Então, fica a análise por os senhores vereadores na CCJ e nós vamos estar discutindo. Obrigado. Continua em encaminhamento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Messias Carvalho da Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, bom dia. Uma primeira coisa que deve ser dita sobre questões relacionadas aos servidores, e é bom sempre que se diga que não estamos falando aqui de intenções desse governo. Essa análise é com base nesse histórico da condução das questões relacionadas aos servidores no município de Armação dos Búzios, desde a sua emancipação. Fica a impressão de que o servidor ele é sempre tratado com uma certa desconfiança e qualquer iniciativa parece que não é para estimular o desempenho de suas funções, mas sim para puni-lo eventualmente. Então, é mais uma iniciativa de governo que fica essa impressão que essa avaliação vem para criar certas dificuldades para o servidor. A avaliação de desempenho não é para punir, a avaliação de desempenho é para estimular o servidor a melhorar o seu desempenho, a ficar melhor qualificado, a atender melhor às necessidades do serviço público. Então, aí a gente entra em algumas questões que desde que o município está emancipado, Búzios está emancipado, não foram tratadas adequadamente. Hoje nós temos plano de carreira só para magistério e guarda municipal, sendo que guarda municipal foi recentemente, há 2 anos atrás. Mas o entendimento que se tem, e isso está previsto na lei orgânica, tem que ter um plano geral para todos os servidores. Por que que só magistério e guarda municipal tem plano de carreira e os demais servidores efetivos não têm? Essa é uma questão delicada, porque na hora que vem um procedimento desse, a gente percebe que está faltando alguma coisa. Eu diria até que antes, tudo bem, não se fez isso lá no começo, todos os servidores hoje do município de Armação dos Búzios, que são estáveis, e aí eu conversava até isso com o vereador Felipe Lopes, que é um servidor estável, né, vereador, do município, só que por decurso de prazo. Você não teve não passou por um período de estágio probatório. Nenhum servidor do município até hoje passou por esse período de estágio probatório. E que até o que se espera é que após esse período, uma vez sendo aprovado esse servidor, ele já deveria ter uma progressão funcional. São 3 anos de
estágio probatório, ele está sendo avaliado, o desempenho dele está sendo avaliado. O que se espera? Além de ser efetivado, ele, após esses 3 anos, ele teria já uma progressão funcional estabelecida para ele. Ele iria subir um nível na progressão funcional. Mas isso só acontece quando está previsto no plano de carreira. Então, repito, já falei isso na sessão passada, o carro está sendo posto na frente dos bois. Primeiro, o plano. Depois, todo um procedimento para avaliação de desempenho, porque no plano se estabelece tudo. Atribuições, as possibilidades de progressão e de promoção funcional. Claro, a gente entende que um processo de avaliação do servidor em estágio probatório é diferenciado. É diferenciado, ele está em estágio probatório. Aí a própria Constituição diz que é uma comissão especial que faz uma avaliação específica de um servidor em estágio probatório. Mas todos os servidores do município, ao longo de sua carreira no serviço público, ele vai passar por um processo periódico de avaliação funcional, por comissão constituída, critérios estabelecidos. Uma outra coisa, todo o processo de avaliação de desempenho, ele está embasado em parâmetros, em conceitos. E o que se entende é que o próprio avaliado, ou seja, ele se autoavalia e tem uma chefia que o avalia. E uma outra coisa também que tem estabelecido nesses critérios. Mas o que prevalece numa avaliação? Aqui está dito que teria uma comissão de avaliação. Uma chefia que vai avaliar. Mas qualquer procedimento de avaliação tem que considerar a autoavaliação do próprio servidor. Porque se é só uma chefia que avalia, como é que é isso? Que chefia é essa? Qual é a motivação da chefia? Pode haver ali alguma questão de problema de outra ordem entre a chefia e o avaliado, e a chefia nessa hora tem a oportunidade de cravar o servidor, de punir o servidor. Então, qualquer processo de avaliação, além dessas questões aqui de pontuação, para ele ser aprovado ou não, antes disso, tem que ser 2 avaliações. O servidor se autoavalia e a chefia imediata o avalia. Se estabelece uma comparação entre as avaliações. Não pode haver muita discrepância, muita diferença entre a autoavaliação e a avaliação do chefe. Não pode. Tem que estar estabelecido isso também no regulamento. Um índice máximo de diferença. O que eu quero dizer com isso? É estabelecida uma pontuação. Aí o autoavaliado, ele diz, olha, eu tenho uma avaliação que minha pontuação seria de 400 pontos. Aí a chefia avalia também e diz, não, mas eu acho que a pontuação dele tem que ser 100. Ora, o servidor se autoavalia e acha que ele vale 400, o chefe acha que ele vale 100, é muita diferença. Isso é a avaliação do chefe. Aí a comissão constituída, com base no que está previsto em regulamento, ela diz, epa, isso não pode. Não pode haver uma diferença tão grande entre o que o próprio servidor acha do desempenho dele e o que o chefe acha. Então, a comissão não pode acatar essa avaliação e tem que refazer o processo até, no caso, como até se prevê, quem vai avaliar ele não é mais o chefe imediato, vai ser o chefe do chefe. Para que se chegue a uma avaliação justa, isso sem falar também dos recursos que o próprio avaliado tem o direito de recorrer, isso está dito aqui e tal, mas ele pode recorrer num tempo estabelecido com relação ao resultado de sua avaliação. Agora, tudo isso deve ser precedido de um plano de carreira. Mas é estágio probatório. Ele tem que ser avaliado mesmo, porque ele entrou, tem 3 anos, a Constituição prevê. Tá, tudo bem, mas só que eu repito, falei 2 coisas aqui na sessão passada, colocar o carro na frente dos bois e empurrar com a barriga.
continuamos no município empurrando essa questão dos servidores com a barriga, né? Não faz o plano, aí vem agora uma avaliação para estágio probatório, não se tem ainda avaliação para os servidores que já passaram por esse estágio probatório, que, como disse, foi por decurso de prazo, porque todo mundo está aí considerado hoje servidor estável por decurso de prazo, porque nenhum deles passou por esse procedimento de estágio probatório. Não foi regulamentado isso no município até hoje. Então, essas questões, elas devem ser tratadas, porque, para mim, o que eu entendo é o seguinte: se não se fez isso para todos os servidores que já estão estáveis até aqui no município, por que a gente agora querer fazer isso para os que acabaram de entrar? Vamos tratar isso de uma maneira global. Quem foi, foi. Quem não foi, não foi. E vamos estabelecer uma norma que vai prevalecer daqui para frente para todo mundo. Senão, mais uma vez, fica parecendo que, no caso aqui, para esses que acabaram de entrar, está se querendo criar uma dificuldade para o servidor e não uma condição para o servidor se motivar ao desempenho de suas funções, não para que ele seja avaliado com a intenção de melhorar a qualidade do serviço público. Fica parecendo mais que há de criar certa dificuldade ou fazer um certo terrorismo com os servidores que estão entrando. Então, é essa a minha preocupação. Eu acho que não é desse jeito. Eu acho que temos que parar no município de fazer isso, de empurrar a coisa com a barriga, de colocar o carro na frente dos bois. Nós temos que começar a tratar a coisa, consertar, porque nós estamos falando aqui de alguma coisa que tem que ser corrigida, né? Lamentavelmente, porque isso era para ser pensado desde o primeiro momento, quando se instalou o município, e naquele momento que se falou, tem que ter um corpo de servidores efetivos. Naquele momento já tinha que ter uma política, um plano estabelecido, todo um procedimento de avaliação do servidor. Isso não aconteceu, temos que corrigir. Ah, mas agora não adianta, mas tem que corrigir, porque senão isso aí é uma bola de neve, e isso nunca vai se resolver, e isso não atende ao interesse público. Uma outra coisa aqui que está no procedimento de avaliação, que eu acho que é uma outra questão que deve ser discutida, que é no artigo 4º aqui, que tem uma questão que fala do servidor que, num período probatório, ele se afasta para exercer cargo comissionado. Bom, é discutível isso, porque um servidor em estágio probatório que vai exercer cargo comissionado, primeiro, não tem prejuízo para os demais servidores efetivos, porque cargo comissionado é uma escolha política. Então, afeta apenas aqueles que exercem cargo comissionado, não interfere naqueles que exercem cargos efetivos. O servidor que está no estágio probatório, ele pode aceitar ou não exercer um cargo em comissão. Agora, está entendido que, se ele se afasta para exercer esse cargo, o período de estágio probatório é interrompido, porque não conta para os 3 anos um período que ele se afasta do exercício da função efetiva. Só que tem a grande pergunta: é de interesse do serviço público que um servidor que está no estágio probatório de 3 anos para exercício de uma função específica prevista em concurso saia para desempenhar uma função comissionada, retardando a conclusão do estágio probatório? É do interesse da administração pública isso? Essa é a pergunta. Que aí, então, na hora de legislar sobre isso, tem que se pensar. Se não é de interesse para a administração pública, não se coloque que ele, que está em estágio probatório, pode exercer cargo comissionado. Ele poderia se afastar por qualquer outro motivo de força maior. Doença, outros impedimentos aí previstos em lei, que aí sim, ele não pôde permanecer, se afastou e, quando voltar, retoma a contagem. Agora, para exercer cargo comissionado, já tem uma outra questão. É do interesse da administração? Isso. Interesse político é outra coisa. Mas é do interesse da administração pública um servidor em estágio probatório exercer cargo comissionado? Então, são questões discutíveis, são coisas discutíveis, e que eu acho que está vindo antes de uma discussão maior, que já está atrasada, que é um plano geral de carreira para todos os servidores
do município de Armação dos Búzios. Obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento o projeto de emenda modificativa. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar o vereador Felipe do Nascimento Lopes. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência presente, um bom dia. Senhor presidente, o vereador Messias já deu uma explanação bem detalhada e nós já havíamos conversado até com o vereador Lohan sobre a análise desse projeto na CCJ. Nós estamos analisando, inclusive passamos também ao procurador da casa e nós estaremos marcando uma conversa com os servidores, com o pessoal da ASFAB, para a gente conversar, para saber como a entidade que representa os servidores tem enxergado o projeto, as modificações e, como já dito aqui, o projeto é bem complicado já no início. A casa tem que saber, vai querer de fato levar o projeto à frente para depois não se arrepender do que foi executado em relação aos servidores. Na minha visão, posso falar uma visão assim, como se diz, adiantada, eu posso dizer que o projeto está fora do tempo. Poderia dizer que o projeto está fora do tempo. Isso não impede de que a Câmara analise o projeto, mas ele está fora do tempo. Eu acho que nós temos coisas aí que já passaram da hora, que deveriam ser enviadas para essa casa. Mas o projeto em si talvez esteja fora do tempo ainda. Talvez não tivesse sendo este momento propício para a análise desse projeto. Porém, a casa vai analisar, a CCJ vai analisar com bastante cuidado e vamos conversar com os servidores para termos uma direção a seguir. E enquanto o vereador Lohan apresenta a proposta, nós estaremos agora nos debruçando sobre a proposta do vereador Lohan, para depois voltarmos ao projeto original que está com a Procuradoria da Casa. Então, só deixar esclarecido para o colegiado de que nós estamos analisando o projeto, que o projeto não está esquecido, mas que nós estamos analisando com cuidado para depois não nos arrependermos do que estaremos votando aqui nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Continue em encaminhamento o projeto de emenda modificativa. Para encaminhar. Para encaminhar o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência que nos honra nessa manhã, um pouco frio, né? Tiramos o paletó, as brusas do armário, Geninho então aí que está todo encamisado. Mas diante da aula do professor Messias, acompanhado do líder do PDT, Felipe Lopes, eu diria mais, meu caro Felipe Lopes, é um projeto nasce-morto. Nós não podemos, de hipótese algumas, analisar um projeto, como o Messias falou, que a carroça na frente dos bois. Os nossos dirigentes, os nossos, no caso, estou falando no caso do executivo, eu acho que as pessoas estão deixando de buscar ou fazer aquilo que é de competência do município, fazer o projeto para o município, não para si próprio. E começa a chegar projetos que eles não fazem a avaliação que é da cidade. O que nós vamos aprovar, que tem que ser aprovado aqui, é um projeto, na verdade, para o município, não é para o prefeito A, não para o prefeito B. E o que se está vendo, na verdade, é que querem fazer um projeto para punição, sem antes mesmo fazer o dever, que realmente é um plano de carreira geral que essa cidade necessita. E aí eu falo, vereador Messias, que nós teremos a oportunidade de ouro, um município recém-emancipado, que com certeza poderia ter
um projeto de cidade diferenciado, já que Búzios, na verdade, nós somos diferenciados. Nós temos uma diferença no Estado em termos da cidade maravilhosa que vivemos, né? Hoje, onde todo mundo quer vir para Búzios, curtir essa nossa cidade, e administrativamente temos que ter também essa visão, uma visão de cidade, não diferente, mas uma administração onde, acima de tudo, além da transparência, além dos projetos necessários para o nosso município. É impossível, por exemplo, eu falava com o vereador Felipe Lopes, nós temos aí aproximadamente quase 2.000 funcionários efetivados, né, concursados. O município não pode, nós temos que limitar, e aí já existia uma lei, não sei se na época do vereador Isaías, tinha um número limitado de acordo com o número de habitantes e o número de carro comissionado poderia ter no município. Eu já até vejo além disso, vereador Isaías. Hoje, o município não pode ter um número de porcentagem, por exemplo, não pode ultrapassar em carro comissionado de 10% do número de efetivado que existe no município. Enquanto essa cidade não tiver um projeto viável, né, em condições realmente de fazer esses investimentos para a cidade, e que me parece, cada governo que entra, os investimentos que eles querem fazer em cargo comissionado, aumentar secretarias, aumentar cargos, e na verdade, o orçamento do município vai todo para, na maioria, até para pagar fantasma. Então, tem que ser uma cidade viável. Eu vejo, e estou elaborando um projeto, eu falava com o vereador Felipe, e na qual eu gostaria até que nos acompanhasse junto desse projeto, que pudesse viabilizar um projeto para a cidade, que o município não poderá ultrapassar o limite de concursado, de X% do concursado do município. Porque vai passar a administração, uma atrás da outra, a cidade até hoje, são 3, 4 administrações, eu falava antes com o Messias, o município já teve aí uma arrecadação aproximadamente quase 2 bilhões pós-emancipação, e na verdade não tivemos quase nada no nosso município. Parece que continuamos a ser o 3º distrito, que era de Cabo Frio. Então, nós temos que pensar nessa nova mentalidade política que estamos implantando hoje nessa Casa Legislativa, um projeto, vereador Felipe, viável para o nosso município, que os investimentos, que os impostos que a população paga possam ser revertidos, na verdade, em benefício para a sociedade. Então, voltando até fugir um pouco do tema, que era esse projeto, vereador Lohan até essa emenda, mas no meu entendimento já é um projeto nasce-morto. Ele não tem condições. Eu não ficaria tranquilo, meu caro Armando, de votar num projeto sem antes mesmo ter um projeto amplo para a nossa cidade em termos de funcionalismo público. Então, esse é o meu conceito e o projeto se chama nasce-morto, no meu entendimento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento. Para encaminhar o vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nove vereadores, assistência, internauta, o meu bom dia. Estava até conversando com o professor Messias, que tudo começou porque botaram a carroça na frente dos bois, né? Por isso a questão do funcionário público já vem essa guerra entre poder executivo e legislativo, né? Está aí as fábricas todas as vezes. Osmani já é vítima disso, que Osmani é oposição de todo mundo, né? E o que aconteceu, que foi feito esse concurso, e não botaram só a carroça na frente dos bois. Colocaram a carroça, colocaram a areia, e nós estamos com uma banana para descascar, e se tem que se discutir, porque, por exemplo, não existe nada nesse orçamento, mas tem que se discutir para o futuro, para o próximo orçamento. Então, qualquer projeto que vier aqui para a cidade, para a Câmara, nesse nível, enquanto não tiver um projeto de discussão de cargo e salário, um projeto com discussão para os funcionários na questão de punir
Mas punir de que forma? Né? Então as coisas estão realmente, vou acompanhar o novo vereador Henrique, está, entendeu? Nasceu morto. Mas a primeira paulada foi esse concurso que foi feito na cidade, sem regulamentar a situação do funcionário público. Não adianta. Hoje nós temos que discutir, se com seriedade. Estava até conversando com o meu professor Messias. De vez em quando a gente tem que procurar universitários, né? E sobre essa questão. Então tem que se discutir, sim, até para que nós possamos viabilizar isso no próximo orçamento. E o orçamento de hoje já entrou sem ter nada para o funcionário público. Né? Nós estamos discutindo em cima do orçamento de hoje que não tem nada para o funcionário público. Então, sim, tem que se discutir. Tem até uma comissão que está sendo trabalhada junto com as FAB, inclusive eu estou sendo representante da Câmara, junto com o funcionário, para a gente... O que nós podemos fazer? Né? O pênalti foi feito, agora o goleiro tem que pegar, não é isso, Rosmani? Então nós temos que trabalhar essa questão. Acho que não adianta a gente estar discutindo uma questão, entendeu? Achar culpado, que não tem jeito. Eu acho que agora a gente tem que quebrar o retrovisor, né? E ver o que nós podemos atender o funcionário público para o futuro, para o próximo orçamento. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em encaminhamento o projeto de emenda modificativa. Não havendo mais quem queira encaminhar, encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura da indicação de número 142 de 2013, promovente vereador Uriel da Costa Pereira. Indicação número 142 de 2013, senhor presidente, excelentíssimo senhor presidente, o vereador que a subscreve dentro do mais que determina interesse público, indica da outra mesa envie de expediente ao senhor prefeito, solicitando que tenha em todas as secretarias uma linha 0800 de atendimento ao cliente, cidadão. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo agilizar o atendimento, pois este telefone será uma das principais ferramentas de interação entre o cliente e o cidadão, onde através do mesmo será possível tirar dúvidas, solicitar serviços, obter e transmitir informações, fazer críticas e ou elogios. Tudo através de um canal de comunicação totalmente gratuito. Pela relevância da matéria, conto com os nobres pares pela aprovação da mesma. Uriel da Costa Pereira, vereador autor. Feita a leitura da indicação 142 de 2013, senhor presidente. Em discussão, a indicação. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão. Aprovado a indicação por unanimidade. Por não constar oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre, passaremos agora para as análises das matérias da ordem do dia. Neste momento, estarei retirando novamente a eleição da comissão permanente, a comissão permanente de educação da pauta da ordem do dia, em função de hoje a ausência de alguns colegas que não se encontram na casa. Então, estarei novamente retirando da pauta a eleição. Coloco em discussão e votação o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 3/2013, dos vereadores Geomíris da Costa Gomes Filho e Carlos Henrique Pinto Gomes e Messias Carvalho da Silva. Em discussão,
Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 3 de 2013. Coloco em discussão e votação ao projeto de emenda à Lei Orgânica de número 4 de 2013, promovente vereadores Lohan Gomes da Silveira, Carlos Henrique Pinto Gomes e Felipe do Nascimento Lopes. Em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, o vereador Lohan Gomes da Silveira. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, a discussão é mais para dar ciência, assistência nesse momento. Nós estamos votando dois projetos de emenda à lei orgânica. Deixei de discutir a do vereador Gugu, mas passo para conhecimento dos senhores que o vereador Gugu acaba de aprovar, junto com o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes e Messias Carvalho da Silva, uma emenda à lei orgânica que estabelece que o Poder Executivo encaminhe a esta casa todo o balancete relativo à receita e despesa do mês anterior, em até 30 dias. E nós estamos, creio eu, que iremos aprovar nesse momento, também uma proposta de emenda à lei orgânica, de minha autoria, junto com o vereador Felipe e o vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, que determina a publicação, a ampla divulgação de todo o convênio, concessão, participação em consórcio do Poder Executivo, porque muitas das vezes o Poder Executivo estabelece um convênio, uma permissão, uma concessão. Posso citar, por exemplo, a questão da Prolagos. Eu, particularmente, tomei conhecimento no plenário da prorrogação do contrato com a Prolagos. Então, fica aqui, para o futuro, amarrado a ampla divulgação desses atos para conhecimento desta casa e, com certeza, da população da nossa cidade. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de emenda à Lei Orgânica de número 4 de 2013. Solicito ao primeiro secretário a fazer a leitura do parecer da Comissão de Redação Final ao projeto de lei de número 5 de 2013, promovente vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos. Parecer da comissão. A Comissão de Redação Final na apreciação do projeto de lei número 05/13, de autoria da vereadora Joyce Lúcia Costa dos Santos, que dispõe, tendo analisado a matéria, opinam pelo seguinte: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre os símbolos oficiais do município de Armação dos Búzios, regulamentando o artigo 19 da Lei Orgânica quanto à sua forma, uso e apresentação e da outras providências. No que concerne à redação final, estando dentro das regras do novo acordo ortográfico e técnicas redacionais, conforme a Lei Complementar 95 e 98, e por não ter nada a opor, opina pela aprovação do texto ora apresentado. É o relatório, sala das comissões, 15 de julho de 2013, Uriel da Costa Pereira, relator, parecer da comissão. Ante o exposto, opinamos, portanto, pela aprovação do projeto de lei. Sala das comissões, 15 de julho de 2013, Uriel da Costa Pereira, presidente da Comissão de Redação Final, Lohan Gomes da Silveira, vice-presidente, e Messias Carvalho da Silva, membro. Feita a leitura do parecer da Comissão de Redação Final, ao projeto de lei de número 5 de 2013, senhor presidente. Em discussão o parecer. Em votação. Aqueles que forem favoráveis que permaneçam como estão, aprovado por unanimidade o parecer. Sendo assim, declaro aprovado o projeto de lei de número 5 de 2013. Por não constar mais oradores inscritos para uso da tribuna em tema livre e não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência franqueia a palavra para explicação pessoal para aqueles que não fizeram uso da tribuna em tema livre. Está franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Lohan Gomes da Silveira, seu tempo regimental é de 5 minutos. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, assistência, bom dia, internautas.
Senhor presidente, 5 minutinhos, alguns assuntos que me traz essa tribuna. Depois do efeito Morel, depois do efeito da Secretaria de Meio Ambiente, vamos seguir em frente. Senhores, quero, antes de mais nada, falar sobre a reunião do FECAM amanhã no Rio de Janeiro, da necessidade, senhor presidente, de nós vereadores irmos ao Rio de Janeiro amanhã, quando o fundo estará se reunindo para a deliberação do recurso de 70 milhões de reais, vereador Henrique Gomes, sobre o assunto que Vossa Excelência levantou nessa casa alguns meses atrás. E nós, no decorrer dessa caminhada, dessa luta junto com a sociedade civil organizada do nosso município, acredito que iremos conseguir recursos para amenizar, se assim por dizer, a questão do Rio Uno na nossa cidade. São 70 milhões, 55 milhões oriundos do ICMS verde e 15 milhões do Estado. E nós vamos tentar cada vez mais buscar por esses recursos para sanar essa questão. Então, é importante, a reunião ainda não está fechada o horário, tenho mantido contato com o deputado estadual Jânio Mendes, a reunião é fechada, mas nós acredito que, através da deputada também Aspásia Camargo, possamos, pelo menos, ter um representante do Poder Legislativo nessa reunião. Vamos lá, senhor presidente. Quero falar rapidamente sobre alguns acontecimentos na cidade. Em relação à Secretaria de Meio Ambiente, nós já abordamos a Secretaria de Esporte, eu tive com o secretário, e o secretário vai estar aqui na próxima terça-feira. Então, já vamos pautar aí essa reunião, essa sessão onde o secretário estará, para esclarecer acerca do Bolsa Atleta, esclarecer acerca das dívidas deixadas na cidade e tudo mais. Quero falar rapidamente, senhor presidente, sobre o boletim oficial. Eu tenho em mãos aqui o boletim oficial número 594, datado de 2 a 8 de agosto. Hoje são 15 de agosto, dia 15. Eu não tenho informações, vereador Henrique Gomes, sobre o boletim dessa semana. Tive com Vinícius de Moraes, um amigo que mora na rua aqui do lado, e ele me disse que esse BO vai aparecer essa semana. Vamos aguardar. Quero pautar o artigo 88 da Lei Orgânica do nosso município, já não é a primeira vez, não é a segunda. Vou pautar mais uma vez aqui o artigo 86, que fala sobre, no seu inciso 6º, quanto ao retardo de publicação ou deixar de publicar as leis sujeito a infrações político-administrativas. Fica o registro no uso dessa tribuna pela segunda e última vez. Quero falar rapidamente sobre a saúde do nosso município. Eu tenho vindo essa tribuna sempre falar da pessoa do secretário que assumiu essa secretaria tem pouco tempo. São 4 meses de responsabilidade à frente da pasta, né? Eu não quero ser leviano de vir a essa tribuna e apontar, dizer que está errado. O secretário é uma pessoa que me parece, né, tem competência para gerir aquela pasta, né? Eu sempre falei na legislatura passada de que a saúde ela é cotidiana, dia a dia, problemas, soluções, e às vezes você resolve e ninguém dá o mérito, mas quando existe o problema, é pancada, é crítica, eu entendo. Mas a mudança ela veio para melhorar. A mudança ela veio para suprir os anseios da população. Então, a gente tem conversado com o secretário, que muito bem nos atende, as nossas chamadas, as nossas reuniões, mas já está na hora de nós começarmos a suprir aquela necessidade dentro, principalmente do hospital da nossa cidade. E eu falo isso baseado na falta de medicamentos, senhores, básicos e simples, que devem estar à disposição da população. Eu falo isso porque tenho recebido reclamações quanto à marcação de consultas. Tem uma lei de minha autoria que estabelece prazo máximo de 10 dias para marcação de consulta para gestantes, idosos, recém-nascidos e portadores de deficiências
crônicas, necessidades especiais. E eu tenho recebido inúmeras e inúmeras reclamações e tenho procurado nessa parceria não só de tacar pedra, porque não é esse o intuito, mas cabe a minha responsabilidade de vir a essa tribuna, vereadores, e dizer, olha só, a população está cobrando de mim. Se eu não ajo, estou prevaricando, estou sendo inerte à população que me otorgou um mandato pela segunda vez. Então, eu estou aqui, no uso dessa tribuna, reclamando dos serviços da saúde. São 7 meses. Né? O vereador Uriel colocou bem, olhar pelo retrovisor. Tinha esse problema, sim, na saúde no governo passado. Briguei constantemente com o ex-secretário Guilherme, mas cobrei. Da secretária Luzia Andrade, que entendia, inclusive, que fui eu que a derrubei quando a convoquei para vir a essa casa explanar sobre as dificuldades naquela oportunidade, mas a mudança veio para melhorar. Ninguém muda para pior. E já está na hora, já passou da hora de nós termos esses remédios básicos nas unidades de saúde, já passou da hora de nós termos exames, mamografia a contento da população, já passou da hora de nós termos exames de preventivo à disposição da população. Então fica aqui mais uma vez a minha reclamação, a minha solicitação que o governo comece a olhar. São 42 milhões de investimentos na saúde esse ano aprovado no orçamento e a coisa não está caminhando. Não está caminhando. Quero falar rapidamente, finalizando, senhor presidente, da educação. Quero falar da educação. Eu não sei o que tem esse Cláudio Mendonça politicamente dentro do governo. Aonde que esse homem está amarrado? Porque eu posso falar com muita propriedade que eu rodo essas escolas, que eu converso com as diretoras, com os alunos, com os funcionários do dia a dia, e a insatisfação, a inércia, é só no campo da teoria, tudo é bonito. O secretário, ele é mestrado, doutorado, tem um conhecimento vasto, mas no dia a dia não reflete nas ações. Não se reflete nas ações, gente. O homem tem tanto conhecimento, vereador Henrique, mas tanto conhecimento que nada do que ele pensa é colocado em prática. A cobrança em cima dos diretores, a insatisfação por conta de solicitação de material que não chega, por conta de não atender, porque ele sabe tudo, para que ele vai ouvir o diretor? O homem sabe tudo, é tanto doutorado, tanto certificado. Então, senhores, vereador Felipe Lopes, está na hora, secretário, até hoje, e eu falo isso com tranquilidade, eu acho que quando você escala um time, né, às vezes aquele jogador não está a contento, não está desempenhando a função, não está correndo conforme deveria correr, como não deveria marcar. Está na hora de começar uma mudança. De fato, pelo bem da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Carlos Henrique Pinto Gomes, seu tempo regimental é de 5 minutos. Senhor presidente, caros colegas vereadores, assistência ainda que nos honra, nosso cordial bom dia. O vereador Lohan falou que quando o técnico não está bom, tem que trocar. O que você quer dizer com isso, Vossa Excelência, vereador? Mano Menezes não dava bom na seleção, trocaram, botaram Parreira, botaram, Filipão. Eu não entendi muito essa sua parábola de jogadores, né? Mas a verdade é o seguinte, eu queria fazer um breve comentário. Tudo isso que você acabou de falar, vereador Lohan, e incrível que pareça, às vezes as pessoas pensam que é perseguição. O vereador Felipe parou até de falar da educação, porque, como ele sempre atuou na educação, o nego dizia que ele tinha uma perseguição com amendoim, não, com Mendonça, né? Mas, na verdade, a gente tem ido às escolas e chega lá, tem algumas diretoras que não têm medo da repressão, que são concursadas, e que nossos ouvidos realmente ouvem coisas que não deveria estar ouvindo. É uma pura realidade do que Vossa Excelência está falando, vereador Ram. Com relação à saúde, basta você ir nos locais, realmente, nos postos de saúde, que você vai perceber realmente a necessidade. É muita tristeza até de falar isso, porque o povo escolheu um médico, né, para ser prefeito da cidade. Automaticamente, nós deveríamos ter a melhor saúde
do nosso município, por se tratar de que o prefeito é médico. E, pelo contrário, estamos ficando com saudade do governo passado. Então, isso é muito triste. A pista, parece que o governador mandou a pintura na frente do asfalto. Tinha um projeto de ampliação da pista da Rasa para cá, vereador presidente, que com certeza, né, foi prometido ainda no governo Mirim, mas parece que chegou na frente foi a pintura, o asfalto, o governador, acho que vai mandar depois das manifestações que tem feito lá no Rio. Eu não acredito, eu te juro que depois de ter feito aquilo ali, eu imagino que nada vai acontecer. Mas vamos aguardar, como nós estamos sempre otimistas, né, naquilo que possa acontecer, vamos aguardar se realmente vai haver a duplicação daquela pista. Eu ainda sonho vindo a Rasa a pé, de terno, para vir aqui para a tribuna, né, para aqui para a Câmara, porque seria um troço bacana. Quem não gostaria de ter, né, uma autopista, né, da Rasa para cá, dando assim uma visibilidade maior a esse bar de lá para cá. Mas o que Vossa Excelência tem falado realmente é muito importante. Eu quero aqui parabenizar todos os vereadores diante de uma nova composição política, até porque a população na rua eles cobram mais do vereador do que o executivo, porque acham que a gente tem por obrigação, né, vereador Adilson, de realmente fazer aquilo que é o dever do prefeito, né? Então, eu quero chamar a atenção de que nós, vereador Lohan, você falava, que eu sei que é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, da necessidade de fazer uma vasculha geral de todos os processos, principalmente aqueles que a gente acha que realmente há algo que deveríamos fiscalizar com mais intensidade. É importante aquilo que Vossa Excelência comentou, que a gente possa colocar em prática da Comissão de Orçamento e Finanças, fazer uma fiscalização mais intensa com isso. Portanto, quero desejar a todos um bom final de semana, né? Hoje é quinta-feira, e a partir da semana que vem vamos estar com novidade. Aí o ex-vereador Adilson entregando seu jornalzinho, tirando o chapéu. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Uriel da Costa Pereira. Senhor presidente, nós vereadores e assistência presente. Senhor presidente, o meu bom dia. Temos aqui vendo o novo vereador Adilson da Rasa, ex-vereador, ficou na história do município com o trabalho do seu jornal. Senhor presidente, gostaria de usar palavras aqui até para enaltecer até o próprio discurso dos nobres vereadores em relação à cobrança, né? Eu acho que isso daí é fundamental, até porque nós estamos trabalhando com um orçamento que foi aprovado pela gestão passada, então nem tudo que você quer fazer você consegue, né? O intuito é bom, mas trabalhando com o orçamento, e eu tenho certeza que os nobres vereadores, para o próximo orçamento, vai contribuir, né? Dando também estrutura, né? Com projetos diferentes. Isso é importante. Eu acho que os vereadores têm que fazer a cobrança, sim. Nós temos um governo hoje que o prefeito é médico, mas você não cura o paciente de uma hora para outra, né? Dependendo da doença, você não cura de uma hora para outra. Tem que fazer exame de sangue, dependendo, tem que fazer até uma ressonância, né? Mas, vereador, é importante isso, né? Eu queria dizer isso. E outra coisa, vereador Henrique, quem prometeu a estrada foi prometido para o governo de vocês, não para o nosso prefeito. Foi prometido, né, governador, mas nós temos que trabalhar, nós temos que acreditar e que temos que buscar parceria, né? Inclusive, tem algumas coisinhas positivas que vai acontecer, que vai beneficiar o bairro da Rasa, né, no qual
nós temos que trabalhar, né? E dizer, senhor presidente, semana passada nós fomos presenteados, como tinha falado para Vossa Excelência, sobre uma máquina, né? Uma máquina Patrol, que nós ganhamos para o nosso município, uma reta escavadeira. Ficou na promessa de uma Patrol agora em novembro e um caminhão em janeiro. Mas, graças a Deus, já chegou alguma coisa. Queria agradecer o deputado Áureo, que nos deu uma atenção muito grande, né? Trouxe esse apoio junto com o prefeito, e aproveitamos para pedir algumas emendas, que já tem que isso, e foi um dia muito proveitoso. Senhor presidente, tive até conversando com o secretário de saúde sobre alguns acontecimentos que está tendo no hospital, né? Isso daí eu não vou estar aqui sendo leviano e desmentir, mas a função é nossa, a função é isso mesmo que nós temos que fazer, nós temos que fiscalizar. Eu estou sempre no hospital, sempre procurando ver alguma coisa, isso aí faz parte, isso aí não é ser oposição, é ser situação para a população. Nós não podemos chegar no hospital e ver alguma coisa errada e não ter que reclamar. Até porque nós fomos aprovados para dar ao povo, muito das vezes, o que ele não tem condições de ter. Então o vereador que chega no hospital tem que bater, sim. Tem que procurar por que o médico não está atendendo. Tem que procurar por que está demorando. Tem que procurar por que a cirurgia não saiu. Isso sim faz parte. Entendeu? Eu acho que dentro da educação, o cara tem que estar fiscalizando. E o secretário tem que entender. Tem que entender que nós estamos aqui para trabalhar. Entendeu? Então, acho que, até falando das palavras de Lohan aqui, quando eu falei em quebrar o retrovisor, Lohan, é porque se eu ficar aqui perdendo tempo para falar do passado, eu vou esquecer de trabalhar o amanhã. Entendeu? Então, nós temos que trabalhar assim, temos que estar junto com o secretário, tem que estar reclamando, temos que estar reivindicando, que foi para isso que nós fomos votados. Né? E eu ainda não eu digo que eu estou com não tenho RGI, estou com título de posse. A hora que meus companheiros quiserem voltar, mas eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo o meu papel que tenho que fazer. Entendeu, senhor presidente? Queria agradecer a Vossa Excelência, agradecer a todos, a assistência. O jornal está com uma força muito grande. Eu sou o Fênix. Me queima, mas eu renasço das cinzas. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem, vereador Felipe do Nascimento Lopes. Tempo regimental de Vossa Excelência de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, nossa assistência presente, nossos internautas, um bom dia. Bom dia ainda, né? Senhor presidente, seria muito breve. Nós temos recebido muitas denúncias em relação à educação, e o vereador Henrique Gomes falou que eu tinha até ficado já há algum tempo quieto, porque a gente tem falado, e a gente não pode esperar que a população se revolte a ponto de que estamos vendo aí em todo o Brasil, para que nós possamos também reagir. As escolas hoje faltam material, as escolas faltam pessoal necessário para estar com os portadores de necessidades especiais. Eu recebi no meu gabinete uma mãe que queria que eu fosse com ela até a secretaria, porque a aluna, a filhinha dela, pequena, não tem um braço.
e ela precisa de uma pessoa que a auxilie na sala de aula. E não tem. E não tem. Ela só tem um braço e ela veio reclamar de que na sala de aula a aluna está ficando sozinha. E chega em casa, mamãe, queria comer alguma coisa, precisei disso, precisei daquilo. Então isso é um absurdo. É um absurdo. A gente está ainda, depois de 8 meses, só fazendo propaganda. Só fazendo propaganda. Infelizmente, a Secretaria de Educação é movida à propaganda. Quando eu falo isso, as pessoas acham que é pessoal, mas não é não. Eu estava com alguns colegas quando uma aluna me ligou. Sabe por quê, vereadores? Porque há alguns dias atrás, algumas semanas atrás, me pediram um ônibus para ir para a Bienal. E eu falei, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. E aí nós conseguimos um ônibus para essa turma para a Bienal. E aí a aluna me ligou agora porque a secretaria descobriu que eles iam para a Bienal com um ônibus que foi o vereador que conseguiu. E aí eles foram lá e falaram, não, olha, não precisa. Nós vamos arrumar o ônibus. E aí parece que arrumaram o ônibus, arrumaram camisetas, arrumaram camisa já com a propaganda do município. Agora precisa disso? Aí me ligou a aluna revoltada, dizendo, poxa, então quer dizer que o senhor Cláudio Mendonça só fez isso porque viu a possibilidade de fazer uma propaganda em cima? Porque quando nós pedimos, quando eles vieram a mim, foi porque já tinham pedido à secretaria. E segundo a aluna, disseram, não, é impossível, isso não vai acontecer, não dá não tem como. E aí, senhores vereadores, a gente se depara com as palavras de uma aluna que chega para mim e falou assim, nós não estamos indo porque o secretário está preocupado com a nossa formação. Nós não estamos indo porque o secretário está preocupado em nos dar um conhecimento ou nos dar uma atividade extra, sala de aula, para que possa acrescentar na nossa formação. Nós estamos indo por causa de uma questão política e para o secretário fazer propaganda. Nós estamos aqui na nossa sala muito revoltados. E eu quero agradecer a você, vereador Felipe, mas a gente já arrumou aqui, está todo mundo chateado, que vieram aqui, já tiraram foto, já mostraram a camisa e já fizeram o estardalhaço danado. E aí, senhores vereadores, a gente vai viver até quando de uma educação só de propaganda? O secretário tinha que ser marqueteiro. Porque de propaganda ele é bom pra caramba. Já falei com os senhores, conversei com ele, fiquei babando, porque o cara é bom. Se ele chegar aqui e disser que isso aqui não é de madeira, a gente acredita. Isso aqui é de ferro. A gente até acredita, porque o cara é fera. Mas a realidade é outra. Encontrei uma diretora concursada de muitos anos na rua. Ela falou, até quando, vereador, nós vamos ser massacrados? Até quando nós vamos ser massacrados? Eu falei, minha amiga, até quando vocês abrirem a boca e nos disser o que está acontecendo. Porque não tem como a gente adivinhar o que está acontecendo. E ela, é absurdo o que a secretaria tem cobrado de nós. E aí quando chega aqui um projeto de exigências, de cobrança, de punição ao servidor, a gente se pergunta, e aí? É só isso? É só pressão? Estão militarizando tudo, na verdade, nesse município, vereadores. Estão militarizando tudo. A fiscalização está militarizada. Quando você chega na fiscalização, que tem um cara com o apelido Rambo, que o cara pega rede de pescador, corta, toca fogo, chega na praia, mete o dedo na cara dos quiosqueiros, fala e acontece, porque não é a primeira acusação, a primeira denúncia contra esse mesmo servidor. Você acredita que o governo está militarizando tudo. Está botando o mesmo Rambo com a metralhadora
para dar tiro em todo mundo, meu amigo. E aí a gente começa a se perguntar, e aí? Vai ser assim? A fiscalização chega no empresário, simplesmente chuta, tira a mesa, joga os vasos em cima do caminhão e vai embora? Chega na praia, joga as redes, chega para os quiosqueiros, aponta o dedo na cara, não se mete, não. Quando alguém vai questionar alguma coisa, o cara fala assim, vai reclamar com Cabral, que a lei é de lá. É isso que está acontecendo? Então, senhores vereadores, chama a atenção de vossas excelências e chama a atenção principalmente do governo. Principalmente do governo. O governo não está aqui para simplesmente tomar decisões que não estejam de acordo com a vontade da população. O governo tem que conversar com a população, ter um diálogo com a população. Não é militarizar. O mundo está correndo disso, senhor presidente. O mundo está correndo da militarização. Nós saímos desse modelo há muitos anos. E a gente não vai poder viver sob esse modelo do medo em nossa cidade. Não podemos admitir isso. Então, senhores vereadores, eu quero chamar a atenção para que nós estejamos atentos. E não só isso. Vamos acompanhar de perto o que tem acontecido na educação, que tem um grande orçamento, mas que até agora está faltando coisas básicas para o bom funcionamento, como, por exemplo, uma auxiliar em uma turma que existe uma aluninha sem um braço, que a mãe veio nos pedir socorro. Então, eu chamo a atenção dos senhores vereadores para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Pela ordem. Pela ordem, vereador Messias Carvalho da Silva. Felipe, assume aqui para mim. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência, internautas, fazendo ali uma reflexão sobre tudo que já foi dito aqui esta manhã, nas discussões das matérias e também no uso da tribuna pelos vereadores, a gente chega a uma constatação que é o seguinte: o sistema está corrompido. O sistema está corrompido. E eu falo isso como alguém que faz parte do sistema. Eu estou no sistema, sou vereador, tenho mandato, mas o sistema está corrompido. E quando eu falo de sistema, não falo só de poderes executivo, legislativo, judiciário, em várias instâncias de poder e também instâncias da sociedade civil, que estão corrompidas. Ou seja, o sistema, que é o conjunto de todas essas coisas, no setor público e na sociedade civil, está corrompido. Essa é uma constatação. A gestão da coisa pública, aí eu falo daquilo que acontece na administração pública, é caótica. A gestão é caótica. Então, a junção dessas duas coisas aí dá no que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo? Tudo isso que se falou aqui. Se nós refletirmos sobre tudo que se disse aqui, saúde, educação e outras coisas, é resultado disso. Um sistema corrompido e uma gestão caótica. Eu ontem, com o vereador Henrique Gomes, nós sentamos com algumas pessoas com as quais nós sentamos para refletir sobre esse cenário aí. E o que precisa acontecer para mudar isso? Mudar o sistema não é possível. Está aqui o ex-vereador e hoje secretário da Casa, Isaías Silveira. Nós já sonhamos ali atrás com a mudança do sistema, né, Isaías? Aquela coisa de quem é de direita, quem é de esquerda, vamos mudar esse modelo, seja pelas urnas, seja pelas armas. Já houve uma época em que se acreditou nisso. Mas esse sonho acabou. O sistema não muda, mas ele pode ser usado em favor da coletividade, em favor do interesse público. Isso eu acredito que é possível fazer. Que o sistema seja utilizado para atender aquilo que a população, de um modo geral, quer, anseia, as suas demandas, as soluções para os problemas
que nos afligem, que afligem a população, seja na área da saúde, da educação, em que área for. Um sistema que funcione a favor disso. E a gestão, sim, eu acredito que a gestão pode ser mudada. Uma gestão caótica, ela pode ser mudada. O vereador Felipe falou aqui de volume de recursos na educação, na saúde também. Num orçamento que nós temos de 110 milhões ano, 50 milhões é para saúde e educação. Metade desse orçamento é para saúde e educação. Nós ontem conversávamos sobre isso, vereador Henrique Gomes. Nesses anos de município, de 97 até 2013, o município já teve em volume de recursos alguma coisa perto de 2 bilhões de reais. Alguma coisa perto de 2 bilhões de reais. Um município como Búzios, ao longo de 16 anos, movimentar 2 bilhões de reais, não é pouca coisa não. E o que se fez com isso? O que se fez com isso? Bom, aí é só a gente... Eu acho que não precisa ser uma pessoa muito boa em matemática, em cálculos. É só dar uma olhada no que se tem e vamos ver se isso aí é compatível com esse volume de recursos que o município movimentou ao longo desses anos. Então, hoje, a discussão que eu faço e que nós temos conversado sobre isso, nós precisamos, pelo menos a nível de Búzios, nós precisamos juntar, reunir aquelas pessoas que querem se comprometer com uma interferência no sistema para que ele funcione a favor da coletividade, que ele funcione a favor das soluções que a população reclama e que estejam também comprometidos com a mudança do modelo de gestão. Sinceramente, senhores, se nós conseguirmos reunir pessoas com essa intenção, e quando eu falo pessoas, não é só quem é do meio político, não, aqui, dos poderes constituídos, não. Pessoas da sociedade, do meio da população, das entidades representativas da nossa sociedade. Se nós reunirmos aquelas pessoas que querem fazer com que esse sistema, que é corrompido sim, mas eu acredito que a mudança é por dentro. Quando a gente fala aqui das mobilizações populares, esse movimento de rua, a massa clamando por mudança e reivindicando e pressionando as autoridades constituídas, eu não entendo que essa manifestação tem que resultar na falência ou na desmobilização ou na paralisação das instituições. Muito pelo contrário. As instituições estão corrompidas ou sendo corrompidas. Todas elas. Está chegando na família já, que eu acho que é aquela instituição que não é do homem, ela foi instituída por Deus, é a base da sociedade e até a família já está sendo atingida e sendo corrompida. Ou seja, isso aí é o fim da sociedade. Aí se fala dos partidos políticos, das associações, das diversas entidades, e aí você vai procurar ir aqui e ali, sempre tem algum escândalo, alguma coisa afetando um segmento político, um segmento da sociedade civil, escândalos na família, enfim. A sociedade está indo nessa direção e há quem diga, tem que acabar tudo isso. Vamos para a rua todo mundo e vamos brigar por tudo que a gente acha, mas nada de partido, nada de sindicato, nada de associações. Não, muito pelo contrário. A mudança é por dentro. Vamos trabalhar, vamos nos unir para resgatar essas instituições, porque a sociedade não sobrevive sem o resgate dessas instituições, sejam elas políticas, sejam elas da sociedade civil. E é dessa forma que a gente muda. Hoje eu tenho um compromisso a nível de Búzios, sim, enquanto vereador. Eu vou trabalhar nesse mandato em favor da reunião de pessoas que queiram isso. Vamos interferir nesse processo político de Búzios com essa intenção.
no judiciário, no executivo, no legislativo, na sociedade civil. Vamos nos identificar, vamos nos aproximar daquelas pessoas que queiram atuar em favor da coletividade, que estejam preocupadas com isso e que tenham a intenção de fazer o sistema funcionar a favor disso. E vamos entender que não é tirar esse ou aquele, até tirar secretário, a daqui, dali. Isso já aconteceu outras vezes, mudou alguma coisa? Melhorou? Eu até questiono, em muitos casos, a culpa por não funcionar é do secretário ou é do prefeito. Então, essas questões, para mim, eu não faço essa discussão. É o modelo de gestão. O modelo de gestão é caótico, é caótico, é caótico. Eu acho que os vereadores têm que se posicionar sobre isso, mas nós temos que seguir na direção certa e temos que buscar solução que não seja para a gente, que seja de interesse da população. Porque senão a gente fica no discurso, muda uma coisinha aqui, outra ali, mas ali na frente todo mundo vai olhar e vai dizer, não mudou nada. Se falou, tirou alguém e nada mudou. Então, senhor presidente em exercício, eu acho que nós estamos indo nessa direção. Temos conversado, eu acho que nós estamos comprometidos hoje, já temos esse entendimento, com um processo em que pessoas comprometidas com isso se reúnem para mudar esse cenário. Eu falo de um cenário para ali para frente, presidente, diferente de tudo que já se viu nessa cidade ao longo desses 16, 17 anos. É disso que eu estou falando. Pessoas comprometidas com um cenário, com um projeto, diferente de tudo isso. Porque, se não for isso, sinceramente, vamos para casa. Porque se nos conformarmos com aquilo que já se teve aqui ao longo desses anos, se não entendermos que o que tem que mudar é esse modelo de gestão, se não entendermos que o sistema tem que funcionar a favor disso, nada vai mudar. Mudam pessoas, mas o sistema não vai servir a esse interesse e os modelos que estão de gestão, já está comprovado, são caóticos, não funcionam, não atendem aos anseios da população. Obrigado. Não havendo mais nada a tratar do expediente ou da ordem do dia, esta presidência encerra a presente sessão em nome de Deus. Está encerrada a sessão.